extremamente desagradável com o apoio de Rexona e Padaria Portuguesa. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E depois do enorme sucesso do documentário Soy Georgina, chega-nos Soy Carolina. Sou Carolina Patrocínio. Opa. Agora moderem as expectativas, porque aqui não há Los Ibéricos nem Las Queridas. Há uma Santos de fiambre no bar da SIC e um querido. Bom dia. É o de sempre, querido. Que som é que tens hoje? Pode ser. Sim, é este tipo de espetacularidade que nos espera daqui para a frente, mas já lá vamos. Nós andamos aqui há um mês a lembrar toda a gente onde se almoça à portuguesa, que é na Padaria Portuguesa, por isso eu hoje gostava de testar os vossos conhecimentos para ver se têm andado atentas, pode ser? Então, claro, quando o assunto é almoço eu estou sempre pronta. Então vamos lá, Inês, começo por ti. Qual é o prato do dia hoje? Hipótese A, arroz de pato, hipótese B, lasanha de atum, hipótese C, ambas as anteriores. E pode ser, ambas as anteriores. Certíssimo. Ana, um bocadinho mais difícil Então. para ti. Quanto custa o menu de almoço da Padaria Portuguesa com prato do dia e sumo? Eu sei de 7,99€, sumo, eu sei de cor. querido. E sumo, querido. Eu estou impressionada convosco. Agora, uma pergunta para ti. Para mim também há? Sim, onde é que há uma padaria portuguesa? Em cada esquina. Muito senhora, muito vago, perdeste. Perdi, claro. Eu perco sempre pois nestes jogos. Bom, a Prime Video, em conjunto com a revista Ola, continua a apostar em produzir... Iola, não sabes dizer. Iola. Continua a apostar em produzir documentários sobre figuras portuguesas naquilo que me parece ser uma campanha de propaganda anti-Portugal. Como quem diz, não vão lá, que aquilo não tem interesse nenhum. Estas são as pessoas mais relevantes do país vizinho. E vejam só como são aborrecidas. E reparem, não sou só eu a achar. A própria Carolina Patrocínio também estranhou quando recebeu o convite e confessou no podcast Geração de 80. Surgiu de forma altamente inesperada. Nunca achei que fosse objeto para estrear um documentário em Portugal. A revista Ola, que hoje em dia é também produtora de conteúdos para plataformas, quis entrar em Portugal e fez numa primeira viagem com Maria Cerqueira Gomes e depois achou que eu, estando inserida também no contexto familiar alargado e tendo algum mediatismo em Portugal, que seria um bom estudo para arrancar. Um bom estudo. Um bom estudo. Sim. Estão a ver se funciona. Sim. Em princípio não. Parece uma coleção temática, não é? Depois de Betos do Porto, Betos de Lisboa. O próximo documentário provavelmente será sobre Betos da Golgã. Mas até se percebe, não é? Porque sempre foi a especialidade da Ola. É verdade, sim, mas antes eram betos que viviam em casas senhoriais e palacetes, viviam de rendimentos, também não tinham propriamente que trabalhar, não é? Uma pessoa tem interesse em ver como é que é essa vida diferente. Agora, são betos que trabalham em que é luz de baixo ou em Carnaxide. Parecem documentários da BBC Vida Selvagem. Da mesma maneira que o David Attenborough entrava pela selva adentro, temos agora betas que se movem pelos subúrbios. Betas in the wild. A minha vida é um conjunto de pequenas situações corriqueiras da vida, Tão bom. de vida familiar, de pôr e buscar filhos, de conciliação, de eventos, de projetos, mas quer dizer, eu não faço nada assim tão extraordinário. Bem, ainda vamos na Para primeira vocês estarem cena. aqui na minha casa a fazer um documentário. Sim, se pudessem sair, eu agradecia. Nós ainda vamos na primeira cena e nós já estamos absolutamente presos ao ecrã. Eu acho que isto até devia ser o subtítulo, de tão chamativo que é. Ficava assim, Carol, um conjunto de pequenas situações corriqueiras da vida. Atenção que, para quem tenha curiosidade em saber como é o dia-a-dia de uma mãe que leva os filhos à escola e à ginástica, pode ser muito interessante, não é? Eu gostava era de ver o making-of disto, porque dá a ideia que a Carolina tinha lá alguém a dirigi-la, tipo, por favor, diga o maior clichê que lhe ocorra sobre a família. Mas a família para mim é um porto seguro, é a minha inspiração, é a minha força. Ok. Excelente, boa, boa. Agora mais umas banalidades, mas sobre irmãs. As minhas irmãs são confidentes, são Ok. amigas. Quando eu estou afastada delas, sofro muito. Perfeito, está perfeito. Em termos de frases feitas, só nos falta aquela dificuldade clássica das estrelas de televisão, que é deixarem de ser vistas como meninas e passarem a ser vistas como mulheres. O Gonçalo Melo foi absolutamente essencial para eu fazer uma mudança, porque eu estava muito associada ao público mais infanto-juvenil, porque vinha do Disney, e foi essencial para essa transformação de menina a mulher. Eu às vezes pergunto-me o que aconteceria a estas pessoas se não fizessem essa transição, não é? Essa transformação ao nível da indumentária. Será que aos 60 anos continuariam a ser vistas como meninas? Tipo a Carolina ia ao bar da SIC e o querido dizia: desculpe, eu não lhe posso servir café porque não tem idade para tomar. Deixei ali a Luciana Mas Abreu você tomar... é da Disney. Deixei ali a Luciana Abreu tomar a sua bica porque eu lembro-me de a ter visto na capa da FHM e ter percebido, calma lá, que já passou a puberdade. Entretanto... E passou com distinção. E muito bem, passou no teste. Entretanto, neste documentário são todos tão betos, mas tão betos que até o stylist tinha que ser Gonçalo Melo com 2 L's. Eu aposto que ele de origem não tinha, mas eles disseram, se quer estar cá em casa, vamos ter que acrescentar aqui um L ao teu nome, tá bom? Ai não, minto, eu estou aqui a ser injusta, não são todos betos, aparece lá também o quê? Uma Bruna. Vai ficar para amanhã.
Vamos aumentar. Bruna! Anda, Bruna. A única coisa que acontece é que só deixa muita água. Ela deixa baba. É do leite. É do leite, coitadinha. Quem é Bruna? É verdade, a Bruna é uma vaca. Ah. É uma vaquinha que tem lá Ok. na casa, na propriedade do Redondo. Mas voltemos ao Gonçalo Melo com 2 L's, que ele também tem coisas para dizer. O estilo da Carolina, se eu tivesse que a definir assim em 3 palavras, são calças flares, chokers, gargantilhas e muito jean. É o que ela mais gosta. Sim, senhora. Oh, Gonçalo, isto não foi 3 palavras, não é? Foram pelo menos 7. Calças flare e Nem sei o chokers, que não é, faço ideia o calças que flare, seja, não não sei. sei. Filhas, é por essas e por outras que vocês nunca vão ter direito a um documentário. Olha, de certa forma ainda bem que eu, apesar de ter uma vida que também é uma sequência de situações corriqueiras ligadas entre si por episódios tediosos, teria muito medo daquela parte do documentário que é: vá, crianças, digam coisas sobre a vossa mãe. Não é isso, dizer coisas queridas sobre mim. A meia gira, a meia gira. Gira é o máximo que vocês conseguem dizer? A grande exemplo Sim. de uma meia pequena. Do quê? Muito Você- pequena. Não Mas acho é um- nada, sou muito alta. Uau! Quanto 1,51 m? Eu vou Olha, por É acaso- body shaming. Não, mas um grande exemplo de uma mãe pequena podia ser o título do teu documentário Pois que é, nunca pois vão é. fazer. Pois Só é. falta a parte de seres um grande exemplo, se Pois calhar. Pois é, a mãe pequena já tenho. É verdade, já não me falta tudo. Sabem que eu identifico-me com a Carolina. Ah, é? É, não em tudo, não é? Pronto. Não só por estarmos ali na casa do 1,50 m, ela é um pouco mais para cima, mas sobretudo pelo seu tipo de parentalidade, ou melhor, de parentalidade. Parentalidade. Sim, somos o tipo de mãe que ao fim de poucos minutos com os filhos já estão em modo de parem quietos, faz favor. Não tiro todo o chá. Não tirei aqui o chá. Cabeça direita, cabeça direita. Posso tirar? Anda, anda, onde é que estão as suas coisas? Vá, veste, amor. Veste. Deixa as coisas depois. Queres pôr água, Federica? Parem! Parem! Adoro, eu gosto desta Parem! atitude. Escalou rápido. Eu gosto que... Eu Parem. consigo relacionar-me. Completamente. Eu gosto que a Ola tenha deixado as famílias reais para se dedicar mais a este tipo de família real da mesmo. real, realidade, sim. Famílias que até tratam os filhos por você, sim senhora, mas só em regime de part-time. Não sei se repararam que na mesma frase vai mudando, não é? Uma parte mais formal, outra mais É informal. consoante a urgência do É pedido, consoante não a é? irritação também. Às vezes metade da frase é por tu e a outra metade por você. Não, o Eduardo. Primeiro é o Eduardo. É sempre o Eduardo. Não é nada. Normalmente começas sempre tu. Sim. E nunca vai Não crescer. ponha a mão na boca, querida. Está a mexer nos cavalos e está a meter a mão na boca. Está a mexer nos cavalos, está a meter a mão na boca. O Gonçalo Uva tem uma característica muito comum a muitos Quê? betos, não sei se vocês já repararam, que é não se darem ao trabalho de pronunciar muito bem as palavras. Não É, vincam porque bem. falam-se- É é, isso, como é a se- lei do menor esforço. Sim. Dizer muito bem as palavras é para o povo, não é? Beto que é Beto fala assim: não põe a mão na Oh, boca, querida. querida. Está a mexer os cavalos, está a meter a mão na boca. É como se tivessem preguiça Foram- de mexer os como se tivessem lábios. ido ao dentista. Exatamente. Não ponha a mão na boca, querida. boca. Está a mexer nos cavalos e está a meter a mão na boca. Falam assim, mas sempre de boca aberta, não é? Ao mesmo tempo é como se tivessem acabado de pôr um croquete a ferver na boca. Ou melhor, um croquete Ou a uma ferver na uva. boca. Ou uma uva. Ou uma uva. Agora, não quero estar aqui a fazer pouco, não só porque o Gonçalo Uva é enorme, mas sobretudo porque ele é excepcional, é exímio, é irrepreensível. Bem, que raio de adjetivos são esses? É assim que a mulher o caracteriza. Bem, Olha- sei que parecem elogios a um funcionário de uma firma, mas não são. Devo muito ao meu marido, porque o Gonçalo é uma pessoa excepcional e que tem muito forte esta parte da união, do casamento, de me pôr à frente das crianças. O Gonçalo raramente chega à casa e cumprimenta primeiro os meus filhos do caminho, portanto aqueles pequenos truques que nos ensinam, ele cumpre, ele é exímio. Nesta função de marido, que ele é mesmo irrepreensível. Ainda bem que o Gonçalo tem treino do rugby, não é? Porque ele deve ter que desviar-se de imensas placagens dos filhos para chegar primeiro à mulher, porque eles são 4, não é? Vocês sabiam desta regra? Não. Não. Cumprimentar a primeira mulher. Pois, Não. se calhar é por isso que os vossos casamentos não correm assim tão bem, não é? Ao contrário deste, que eu por acaso sempre soube que ia dar certo. Sempre soubeste como. É que já há 8 anos a Carolina dizia isto e eu nunca esqueci. O segredo para 5 anos felizes de casamento. A verdade, eu ia dizer alguma cerimónia entre o casal e a distância também ajuda. Cerimónia e distância é a receita para o sucesso. Eu também a sigo. Reparem que eu tenho mais de 50 centímetros de distância para o Daniel. Está bem, mas a cerimónia não fazes muito. Faça alguma. Por exemplo, não diga ao Daniel o quanto me irritam as hashtags que ele faz no Instagram. E a Carolina diz, ou pelo menos naquela altura dizia. Ele diz uma que eu odeio sempre. Aliás, ele criou um hashtag que é Happy Wife, Happy Life. Sério, não há pior quando os homens começam a inventar e começam a fazer slogans nas redes sociais.
Isto é mentira. É o pior. De certeza que o Gonçalo não dizia assim, enquanto muito dizia happy life, happy life. Já agora, que slogan é que o teu Daniel usa? Ele diz muito que é mad wife, sad life. Bom, mas deixemos as interessantes entrevistas que a Carolina dava em 2018 e passemos ao aborrecido documentário de 2025, que consiste basicamente em jantares de família em que irmãs discutem temas fraturantes tipo férias. Tu disseste assim, o ano passado estava numa situação diferente e portanto não sabia da minha vida. Este ano sei. Disseste este statement. E sei? Sim, vou martinhá-lo. Vais só martinhá-lo afinal? Já reservei. Disseste que não ias. Porque não ia, mas mudei de ideias a semana passada. Pedi um orçamento especial. A quem? À Rosa, do Martinhal, queres que eu dê um e-mail? Do martinhá-lo. E tiraste para os saudades. Depois para os saudades. São os pequenos dramas do cotidiano com que todas as famílias portuguesas se identificam. 15 dias no Martinhal, ou metade, uma semana no Martinhal e uma semana nos Salgados. Mas depois fica-se sem tempo para ir até à Quinta do Lago, não é? E ainda falta encaixar a Vila Nova e São Martinho do Porto. Bem, são escolhas muito difíceis. Bingo! Mas eis que surge tensão real. Sim. Quando uma das irmãs sem filhos decide intervir e criticar o planeamento familiar das restantes. Eu vou aparecer nos Salgados. Esta também não diz nada. Então, mas eu não preciso dizer nada, porque não tenho 200 filhos e porque sou uma pessoa. A culpa de um guarda ou não? Vai, mas está bem, mas eu não tenho que dizer, a mãe. Porquê? Porque não. Mas o que é as mais que as outras irmãs não tens que dizer? Não é? Eu posso decidir quando me apetecer. Isso! É assim mesmo! Viva! Mais nada! Antes que os ânimos se exaltem, Gonçalo Uva, que quer também Happy Sisters, Happy Life, decide intervir. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer eu percebo o que é que a Mó está a dizer, mas também percebo o que a Mariana está a dizer. A Maria está a dizer. Ele percebe duas coisas. Sim. Gonçalo assinala aqui que percebe uma coisa e também percebe outra coisa, Sim, combatendo assim o preconceito que às vezes há com os jogadores de rugby e com o facto de eles levarem muitas pancadas na cabeça. Bom, falando em rugby, passemos ao desporto, neste caso motorizado. Vai, Di! Devagarinho! Com os pés no chão, devagarinho! Amor, consegues? Não. Está bem. Os miúdos têm medo destas descidas porque têm aquelas pedrinhas. Então eles deslizam nas motas, mas é o que é. Têm que aprender. Também já caí aqui muitas vezes. Vai, Diana, bora! Agora, depois de cair, é tudo cabeça. A primeira coisa a fazer depois de cair é obrigar a andar outra vez. Obrigar. Tem de ser também que aquelas fariam da vida se não soubessem fazer motocross, não é? A Carolina parece a versão mais burguesa de Venceslau Fernandes, lembra-se? O pai. Vai, Vanessa! Isso! Sofrer, Vanessa! Sofrer, Vanessa! Sofrer! Aqui é cair, Frederica, cair! Isto é dos meus maiores pesadelos, sabem? Eu acho que já partilhei isto convosco, assim, em momentos de maior intimidade. É que às vezes acordo com suores frios porque tenho um pesadelo recorrente, que é ser criança e perceber que nasci na família patrocínio e que vou ter de fazer ginástica acrobática durante a semana, desportos motorizados na casa de campo e wakeboard no verão. E eu acordo sempre a gritar: deixem-me, eu só quero estar em casa a ver a Praça da Alegria e a comer bolachas. Agora, seria injusto dizer que este documentário se passa exclusivamente entre a casa de família no Restelo e a casa de família no Redondo, porque também há uma incursão a um novo destino de eleição das classes mais altas. Enquanto que o povo faz assim uns trilhos na Serra da Estrela, tipo tu, Ana Galvão, Sim. Os tios sobem ao Kilimanjaro. Esta iniciativa surge do meu tio, que já fez a primeira expedição há alguns anos atrás. A ideia de escalar o Kilimanjaro uma vez por ano surgiu depois de eu ter feito a minha primeira subida e ter realizado o fantástico e o transformador que é subir o Kilimanjaro. Bem, um bom restaurante lá era o Kilimanjaro. Claro. Pá, Podes ir por e favor, abres. por favor, abre já essa. Vai já, Ana. Nem esperes pelo fim do extremamente. Vai, larga-te só. Eu sinto que eles já não sabem bem o que inventar, não é? Depois de ski nos Alpes suíços, de surf trips nas Maldivas, precisavam de outro destino em que se pudessem cansar muito. Vai daí Tanzânia. Depois disto será o quê? Curling em Toronto? Estás Toronto ou quê? Não sejas Ottawa. Estás a ser uma quebec chata. E não se me ocorrem mais agora. Mas atenção, ainda bem. Mas atenção que houve momentos de tensão e de perigo nesta expedição. Eu fiz assim um skipzinho, eu acelerei, foram 3 passos que eu acelerei, mas acelerar 3 passos a 6.000 metros é um esforço hérculo. Um esforço hérculo. Isto são efeitos da falta de oxigênio em altitude. Perdem-se os sentidos. Perdem-se vogais também, e algumas não é? vogais pelo caminho. Passa de Hercúleo a Hércules. Carolina este ano pediu para os presentes serem um donativo para uma instituição solidária que ajuda crianças na Tanzânia, porque ela vai subir o Kilimanjaro. É temático. Isto é outro clássico de uma determinada classe social, que é o quê? A solidariedade exótica, que é tão nobre como a outra. Atenção, o que interessa é ajudar, só que soa muito melhor dizer que vamos ajudar os meninos da Tanzânia do que os meninos da Casa do Gaiato, não é? Tem assim mais cachê. Eu acho que importante sempre é preocupar-nos com os que mais sofrem. Portanto, se o dinheiro tivesse ficado para a pessoa que acabámos de ouvir, a própria da Pimpinha Jardim, também não ficava mal entregue, ou ao Domingos Amaral, ou quem for. Agora, a questão para 1 milhão de euros é: qual é? Os patrocínios são ou não são
as Kardashian portuguesas. E as irmãs respondem. Eu não conheço as Kardashian, mas eu acho que o que eu vejo nelas é que elas são muito ligadas também entre elas, independentemente dos exteriores efeitos que venham. Acho que é uma comparação normal. Nós somos muitas irmãs, todas mulheres, com muito drama envolvido, com a conta bancária um bocadinho abaixo, mas sim, os dramas são reais. Independentemente dos exteriores efeitos que venham. É uma frase digna de outras manas, as irmãs Aveiro, não é? Mas atenção, que os dramas são reais, como diz aqui a Carolina, e como são aqui lembrados pelo pai. Frequentemente discutiam por causa de um top preto, aquele único top de preto no meio de 500 dentro do armário, que era uma das coisas que me deixava mais louco. Portanto, com um top preto eu nunca me comprometo, não é verdade. Devíamos atualizar para, por um top preto, não andar à sapa com as minhas irmãs, eu não prometo. Mas olhem, para terminar, eu tiro o chapéu aqui à Carolina, sinceramente, por fazer uma coisa rara, que é admitir que não é a maior e que não nasceu ensinada. Eu nunca fui excepcional a nada. Eu era altamente mediana. Eu não me destacava em modalidade nenhuma. No St. Julian's eles têm muito, lá está esta história da hierarquia, da disciplina. Então, numa turma, eles destacavam num ano aquele que era o casal, que era os prefects, que era um rapaz e uma rapariga. E eu nunca achei que fosse eleita. E quando dizem o meu nome, que eu tinha sido escolhida a prefect, a Carolina Patrocínio e o Miguel, e dizem esta expressão que eu nunca mais me esqueci. Foi escolhida por unanimidade. E eu não sabia o que queria dizer unanimidade. Eu nunca tinha ouvido aquela palavra. E cheguei a casa e eu perguntei ao meu pai se era bom ou se era mau, por unanimidade. Olha, sabes o que é que parece? Quê? Aquela senhora que diz assim: o problema é a unanimidade. É só disso que eu me queixo, é da unanimidade. Não se pode dizer mais do que o que é. É verdade, eu acho seguro afirmar que este documentário vai ser considerado por unanimidade, e aqui não sei se é bom ou mau, uma mão cheia de nada. É mais ou menos como ver tinta a secar enquanto se ouve assim em fundo: esta parede está a ficar amorosa, a tia não acha? Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com Rexona e Padaria Portuguesa, onde pode almoçar os novos menus prato do dia por apenas 7,99€. Pergunta: será que este diga? documentário, quando for para a Prime, para a sua versão estrangeira, vai ser The Sponsor Sisters? Isso era incrível. É um excelente título. Eu acho que sim.